e tivemos a oportunidade de compartilhar com alguns dos irmãos, que acredito que estão aqui ainda não consigo definir todos, acredito que mais para frente a gente consiga fazer isso, né? Tem que ser feito. E nós falamos sobre a história de José, né? A gente falou sobre a história da família de Jacó, mas a verdade é que os últimos capítulos de Gênesis, embora comece no capítulo 37 dizendo que essa é a história da família de Jacó, a gente vê a história de José tomando aí o cenário e indo até o final de Gênesis, ocupando uma parte muito grande. Na ocasião, nós levantamos algumas questões sobre os problemas que aquela família enfrentou e falamos sobre alguns erros que aconteceram naquela família, tanto da parte do pai como dos irmãos e também de José. E nós vimos como esses erros serviram a um propósito eterno de Deus, no entanto, levou a prejuízos terríveis naquela família. O relacionamento daquela família fora profundamente quebrado, destruído. E nós observamos isso na noite de ontem. E hoje, como eu disse para vocês, ontem a gente falou um pouquinho sobre mais a questão da condição decaída do homem, e hoje nós queremos focar na restauração, bem como na redenção do relacionamento dessa família, como que acontece de uma forma tão maravilhosa e como que as práticas de José podem ser aplicadas em nossas próprias vidas, a fim de que nós também venhamos viver em paz, gozar de um pouco de paz nesse mundo caído que vivemos, e também quando quebrarmos os nossos relacionamentos em nossos lares, na igreja, no nosso trabalho, com algum amigo ou amiga, a gente possa saber o que fazer para restaurar esse relacionamento e não apenas cancelar a outra pessoa, bloquear a outra pessoa, dizer, fulano ou fulana para mim morreu, não existe mais. Então o propósito nosso não é esse, como cristãos, nós somos o povo da aliança, nós somos um povo, uma família aliançada. O propósito eterno de Deus é fazer uma família. Então nós não podemos viver aqui com o coração amargurado, rancoroso, cheio de ressentimento uns contra os outros. Mas devemos viver em unidade, em comunhão, como a verdadeira família da fé. Ok? Então, o nosso propósito hoje é esse. É importante lembrar uma frase, eu quero de novo repeti-la, para que fique bem gravado no nosso coração, é que a Bíblia não é um livro sobre pessoas perfeitas ou famílias perfeitas fazendo coisas grandiosas e perfeitas. Não. A Bíblia é uma narrativa sobre um Deus perfeito, usando pessoas e famílias imperfeitas para realizar os seus planos perfeitos e grandiosos. Basta olharmos para as famílias da Bíblia, desde Adão e Eva até as nossas. Até as nossas. E a gente vai perceber que Deus usou famílias imperfeitas para cumprir os seus planos perfeitos, assim como Ele está usando a minha família imperfeita, a sua família imperfeita, mas para realizar grandes coisas, muito perfeitas e maravilhosas. Ontem eu também disse que na família a gente experimenta, infelizmente, as maiores injustiças. É no ambiente da família que a gente tem a experiência de muita injustiça. E nós levantamos algumas aqui. E hoje eu quero dizer que na família também a gente experimenta as maiores alegrias, os maiores amores,
os momentos de maior gozo e felicidade, quando nós abrimos o nosso coração e deixamos o perdão, a graça do Senhor agir em nossas vidas. Por isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia nesse momento para a gente ler o final da história. Gênesis capítulo 50, versos 15 ao 21. Vamos fazer a leitura desse texto. Gênesis capítulo 50, versículos 15 ao 21. Você pode abrir a sua Bíblia ou acessá-la, né? Hoje a gente tem esse recurso aí mais fácil. Eu farei a leitura aqui na versão NVI e talvez uma ou outra palavra fique diferente da sua versão se você está utilizando uma outra versão da Bíblia. Diz assim o nosso texto: vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus de teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo, mas não tenham medo, o mal, aliás, deixa eu ver aqui, me perdi, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente ou gentilmente. Vamos ter mais uma palavra de oração? Pai Celeste, nós estamos diante do Senhor nessa noite, com temor e tremor diante da sua palavra. Louvamos o Senhor pelos primeiros momentos deste culto de adoração ao Senhor, onde cantamos, lemos a tua palavra, e então o Senhor já vem falando ao nosso coração. Louvamos o Senhor também por esse momento de batismo, de profissão de fé que tivemos aqui, prova inegável da tua ação misericordiosa e graciosa. E agora estamos diante desse texto tão precioso e queremos te pedir humildemente que o teu Espírito Santo venha aplicar as verdades contidas neste texto ao coração do teu povo, para que eles sejam animados, avivados, despertados, curados pela tua palavra, a fim de que possam viver uma vida piedosa, próspera e feliz diante do Senhor. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, então, nesse momento, já há mais ou menos 22 anos depois daquela história lá do 37, onde nós começamos, onde José era só um pirralho de 17 anos, bem arrogante e com dificuldades de controlar a sua língua. Agora, ele é um homem, pai, poderoso,
que passou por muitas provações, muitas lutas, muitas dificuldades, as quais acredito que todos nós que aqui estamos, que temos já um tempo de igreja, conhecemos, né, a história de José, pelo que ele passou. E então, o pai vem a morrer e os irmãos, mais uma vez, armam um plano. Agora, eles estão com medo. Eles estão agora diante de um José, não de 17 anos, frágil, pequeno, indefeso, que não pode se defender. Mas eles estão diante agora, por assim dizer, de um Deus egípcio, o poderoso José. E eles estão com medo de José agora se vingar, porque José agora tem o poder, os recursos, e vamos ser sinceros, os motivos justos para dar a retribuição. E o medo os assombra. Eles agora, o papai não está aqui para nos defender, estamos perdidos. José vai se vingar. Vamos dizer o seguinte, que um dos últimos pedidos do papai foi para que ele nos perdoasse, para que ele fosse bem legal com a gente e não nos fizesse mal nenhum. Vamos dizer isso. Não é possível que ele vai negar um último pedido de seu pai. Essa foi a ideia. Nós não temos um registro de que o pai de José fez esse pedido, ok? Não temos. Mas eles tramaram essa conversa e enviaram esse recado a José. José recebe esse recado e chora. José chorou algumas vezes na sua história aqui. O primeiro choro veio quando, lá no capítulo 43, verso 3, quando os seus irmãos chegaram para pedir ali comida, para comprar comida, porque os tempos estavam ruins, e José viu Benjamim, o seu irmão, tanto de pai quanto de mãe, o seu irmão mais novo. José, quando vê Benjamim, ele chora. E por que chora? De alívio, de alegria, mas também de pensar assim, poxa, o fim dele não foi o mesmo meu. Esses malvados não fizeram mal com meu irmãozinho. E ele chora. Depois, José chora no capítulo 45, verso 2, quando ele se revela aos seus irmãos. Porque os seus irmãos não o conheciam. Passou muitos anos. E José então diz, eu sou José, que vocês venderam, que vocês maltrataram, que vocês deletaram, cancelaram. E ele chora. Mas ele chora ainda no 45:14, quando ele abraça Benjamim. Ele chora de novo. No 46:29, ele chora novamente quando ele encontra o seu pai e o abraça. E agora é a última vez que ele chora. E esse texto parece assim quando a gente lê. Por que José chorou agora? De novo. Quando ele recebe essa notícia dos seus irmãos dizendo que ele deve ser legal com eles e não lhes fazer nenhum mal, mas perdoar os seus erros. Por que José chora? Porque José sabe que restaurar um relacionamento que foi tão profundamente quebrado vai lhe custar muito. Não será fácil. Um relacionamento que foi quebrado nas proporções que foi quebrado com José. Não é nada fácil de ser reconstruído. Uma amizade que foi quebrada. Um casamento que foi desfeito. Que foi rompido. Encontrar perdão de novo, confiança, a gente sabe que custa caro. Que vai ser preciso derramar muitas lágrimas.
que vai ser preciso abrir mão de muitas coisas. E José vai nos ensinar nesse texto, queridos, 3 atitudes que restauram qualquer relacionamento quebrado, por mais profundo que tenha sido. Vamos vê-las? A primeira delas, verso 19. Não se colocar no lugar de Deus. Quando os irmãos de José se aproximam dele e caem de joelho, finalmente o sonho se cumprindo, e pedindo perdão, misericórdia, graça, José olha para os seus irmãos e diz: não tenham medo, eu estaria no lugar de Deus para vingar. A vingança pertence ao Senhor. Queridos, aqui nós temos mas o problema da humanidade. Todos os nossos problemas se resumem aqui. A grande dificuldade que nós temos de perdoar, de ser graciosos com aqueles que nos ofenderam, que foram maus com a gente, ou então de transitar melhor no meio das pessoas que são pecadoras igualmente a nós, é o problema que a gente se coloca no lugar de Deus. Nós achamos que temos o direito de nos vingar. E como que isso acontece? Como que a gente se coloca no lugar de Deus? Quando a gente quer manter o controle das coisas, que tudo aconteça do nosso jeito. Quando a gente não escuta as pessoas, não escuta o cônjuge. Quando a gente não escuta os nossos filhos. Quando a gente diz as coisas têm que funcionar assim, assim, assado, do meu jeito. Caso contrário, eu não aceito. Você está se colocando no lugar de Deus. Quando nós julgamos os outros, a gente está se colocando no lugar de Deus. E a gente sabe que esse foi o problema lá do Éden. Aqui está o pecado original. Coma, e você vai ser como Deus. E de lá para cá, as pessoas vêm tentando ser Deus. A gente conhece a história. Os homens não se contentaram em apenas construir deuses, mas se auto-identificar como Deus. Lembra dos Césares? Lembre da história da igreja. Por que os nossos irmãos foram queimados? Porque diziam: César não é Senhor, não é o Quírios, Cristo é o Quírios. E nós estamos com esse pecado sempre no nosso coração. É eu que determino, as coisas têm que ser assim, eu que mando, e se não fizer do meu jeito. Nos tornamos tiranos, maus. Queremos sempre nos colocar no lugar de Deus. E José está dizendo aqui: vocês não precisam ter medo. Eu não estou no lugar de Deus. Eu não sou Deus. A vingança pertence ao Senhor. José amadureceu. José aprendeu muito com as lutas que lhe vieram. José se tornou um homem marcado pela graça e o amor de Deus. Agora maduro, ele sabe que não é Deus. Embora ele tenha o poder, os recursos e os motivos, ele não fará, porque ele aprendeu a caminhar no meio de pecadores pela graça. E sendo gracioso, entendendo que ele não é Deus. Essa é uma grande lição para nós, meus irmãos. Se nós quisermos transitar na vida
cumprir o nosso tempo aqui. Essa é a nossa geração. Vocês, eu, nós estamos vivendo esse tempo. Esse é o nosso tempo. Devemos passar por ele com a consciência de que não somos Deus. Você não é o marido Deus da sua casa. Você não é a esposa Deus da sua casa. Você não é o filho Deus da sua casa, que controla, que governa, que faz as coisas do seu jeito e fica bravo quando não aconteça. Você não é, e nem eu, nós não somos aquelas pessoas que dizem assim, Deus, eu vou orar aqui e quero que as coisas aconteçam assim, assim, assim. Né? Não é segundo a sua vontade, é segundo a minha vontade, então eu estou determinando tudo aqui, e o Senhor, por favor, concorde aí no céu e faça exatamente aquilo que eu estou pedindo. Não. Faça a sua vontade, Senhor. Ela é boa e perfeita. Aprendamos a andar dessa maneira. A segunda atitude de José é incrível também. Se nós quisermos transitar por essa vida e restaurar os nossos relacionamentos, nós não podemos olhar sempre para as circunstâncias e situações que sobrevêm sobre nós do nosso ponto de vista somente, mas do ponto de vista de Deus. O que José fala aqui? Verso 20. Vocês planejaram o mal contra mim. Vocês foram maus. Vocês me quebraram. Vocês me venderam. Vocês me separaram de meu pai, de meu irmãozinho. Vocês me tiraram da minha terra. Vocês não têm ideia do que eu passei. Mas Deus transformou todo esse mal em bem, para que hoje fosse salvo muitas vidas. Olha, isso é incrível. José está olhando para as suas lutas, as suas dores, os seus sofrimentos, todo o mal que os seus irmãos fizeram contra ele, não do seu ponto de vista, mas do ponto de vista de Deus. Ele está assumindo a visão de Deus e olhando para a sua vida e dizendo, Deus sabia o que estava fazendo. Ele transformou tudo isso em bem. Meus irmãos, como que isso funciona? Eu procurei uma ilustração para mim, para ficar mais claro isso para mim. Eu nasci em Senador Canedo, interior de Goiás, a 20 quilômetros de Goiânia. E quando eu nasci em Senador Canedo, acho que tinha umas 10 casas lá. Bem pequenininho mesmo. Eram essas 10 casas e o resto era mato. E a gente cresceu lá, a cidade foi crescendo, mas nós nos mudamos para São Paulo, para um projeto de plantação de igreja, que foi muito bem sucedido. A gente ficou 5 anos em São Paulo, e depois eu retornei para Senador Canedo. E em 5 anos a cidade cresceu demais, ficou muito grande. E assim, caramba, cadê a minha cidade, cadê o povo que eu conhecia? Tinha 15 mil habitantes, foi para 200 e tantos mil habitantes. Cresceu bastante. Então, eu comecei a visitar alguns irmãos, os irmãos me ligavam, você tem que vir aqui me visitar. E eu me perdia na minha própria cidade. Eu não conseguia achar a casa, e depois nossa, e agora, onde eu moro? Vou ter que pôr no GPS, meu Deus, estou perdendo dentro da minha própria cidade. O que aconteceu? Quando a gente está passando por algumas lutas, dificuldades, tribulações, não é esse o sentimento que a gente tem, que a gente está perdido? A gente não consegue ver o tamanho das coisas de forma correta. A gente não consegue perceber a realidade corretamente. Você se sente meio perdidão assim. Já viu aquelas pessoas que estão enfrentando uma luta terrível? De enfermidade do filho, ou então passando por uma dificuldade muito difícil, financeira. Você vai conversar com ele, ele fica assim, ele se sente perdido. É assim que a gente se sente. E nesses momentos, a gente precisa assumir a visão de Deus. Bom, o que eu fiz um dia? Em Senador Canedo tem um morro muito alto lá.
Morro do Santo Antônio. E tem um Cristo lá em cima também, bem grande. E eles organizaram lá em cima, que ficou muito bonito lá, ficou um local turístico. E nós subimos lá para ver como que ficou o local, é bem alto, dá para subir de carro, e a gente subiu, e eu olhei para a cidade de Senador Canedo. Lá de cima, eu olhei e vi todos os bairros, incluindo a minha casa. Eu disse, então foi bem ali que eu me perdi. Era ali que eu estava tentando achar, olha tanto que é fácil. Olha a nossa casa de onde fica, meu amor. Nossa, olha lá a prefeitura. Olha lá. Caramba, daqui dá para ver tudo claramente. Daqui de cima eu não me sinto perdido. E nem estou, consigo ver tudo. Quando estivermos passando por lutas, tribulações e dificuldades, nós temos que assumir a visão lá do alto. A visão de Deus. O que Deus está pretendendo com isso? O que Deus está planejando com essa luta? O que está por trás disso? O que Deus está querendo me ensinar? E não ficarmos amargurados, reclamando e dizendo que Deus não existe. E eu falei isso pela manhã com a congregação. Queridos, a grande questão hoje do ceticismo com relação ao evangelho não é o intelectual. Se você conversar com as pessoas e for pregar o evangelho para elas não vão dizer assim para você, olha, mas de acordo com o Darwin e tal, o filósofo tal, Deus é uma questão. Não, elas não vão dizer isso. E chegar a uma conclusão assim, intelectualmente, que Deus não existe. Até porque o ateísmo foi vencido já na academia. E com o avanço da ciência, e ela batendo muito com as escrituras, os intelectuais estão dizendo assim, parece que é verdade isso daí. A grande questão é emocional. Se Deus existe, por que essa luta aconteceu comigo? Se Deus existe, por que que Ele deixou a minha mãe, o meu pai, o meu filho perecer? Se Deus existe, por que que eu estou sofrendo isso ou aquilo? Essa é a questão hoje. E se nós olharmos para a história de José, esses assuntos são repetidamente abordados. Se Deus existe, por que José foi jogado num buraco? Por que José foi vendido? Se Deus existe, por que José foi tentado? Mentiram sobre ele, jogado na prisão, esquecido lá por 2 anos. Se Deus existe, por que tudo aquilo estava sobrevindo sobre José? Será que José não orou lá dentro do buraco? Orou, mas Deus não disse nada. Algumas centenas de anos depois, um profeta orou naquele mesmo lugar. Eliseu disse, Senhor, quer invadir, o exército aqui quer invadir Israel e matar o seu povo. E Deus enviou um monte de anjo e resolveu tudo. Mas agora José está dentro do buraco, orando no mesmo lugar, e Deus está sendo vendido pelos traficantes, para os traficantes, e Deus está sendo jogado injustamente na prisão, e Deus aparentemente não existe, não está lá. Se você olhar o relato dessa história, é intrigante, porque todas as vezes que aparece o sofrimento de José, Moisés não mostra nada de Deus. Mas em todas essas situações, quando José está servindo, e a prisão está prosperando, a casa de Potifar está indo tudo bem, e depois o Egito está indo tudo bem na sua administração, aí Moisés coloca lá assim, e Deus era com José. No sofrimento não tem, mas quando José está servindo,
cumprindo o seu propósito, Moisés coloca: e Deus era com José. Queridos, José está nos ensinando aqui que nós devemos então tomar essa visão de Deus. Dizer sim, a vida é terrível, a vida é difícil, vocês me fizeram muito mal, mas Deus é bom. Deus é bom. E todo o mal que vocês tramaram, Deus o tornou em bem. Quando você estiver passando por lutas, dores e dificuldades, não se esqueça, Deus é bom. E você talvez vai dizer assim: pastor, mas aconteceu perdas na minha vida que são irreparáveis. Eu perdi o pai, eu perdi a mãe. Como, pastor? O senhor pode dizer que Deus é bom? Esse não é o fim da história. Esse não é o fim da história. Você não perdeu nada. Deus é bom. Eu também compartilhei com os nossos irmãos hoje pela manhã aquele texto muito importante de Romanos capítulo 8, verso 28, que nos diz que sabemos que Deus age em todas as coisas para o nosso bem. O sabemos ali, a expressão grega, traz a ideia de completude, de conhecimento completo. Então, quando Paulo coloca essa palavra e diz que sabemos que todas as coisas que acontecerem, Deus está agindo nela para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus, e portanto nós que estamos aqui, nós amamos o Senhor, não como a gente queria e deveria, mas nós amamos. Cooperam para o nosso bem, Deus trabalha nessas coisas para o nosso bem. E eu disse ali para os irmãos, e repito para vocês, olha, você pode ser formado em Direito, em Medicina, né, e todos os cursos que existem, e você não conhece nem a metade daquilo que você estudou. Você pode ser doutor, PhD, em Harvard, que você não vai saber. E eu sei disso porque eu sou mestrando em teologia e não sei nada. Cada vez que eu estudo mais, eu falo, não sei nada. É assim. A gente não sabe. Mas aqui você pode ter a certeza de que todas as coisas cooperam para o seu bem. A gente sabe que vai morrer. É certa a morte. Mas a gente não sabe nem o dia e nem como. Então a gente não sabe de muita coisa. Mas dessa coisa você pode saber. Tudo que está acontecendo na sua vida, na minha vida, na nossa história, é Deus escrevendo, guiando, direcionando a nossa história para o nosso bem. E a gente vai ver isso à medida que nós caminhamos, amadurecemos, envelhecemos. E no último dia, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Não perca isso de vista. O Senhor é bom. Por último, queridos, refletir a bondade de Deus. Então, nos nossos relacionamentos, você precisa, primeiro, não se colocar no lugar de Deus. Não queira ser o dono da verdade. Segundo, tenha um olhar da perspectiva de Deus sobre os seus problemas. Pare de culpar os outros. Eu sei que muitas pessoas vão ser culpadas, mas você ficar culpando, amargurado, ressentido, não vai resolver a situação. Então, olhe do ponto de vista de Deus. E por último, reflita Deus. Decida refletir Deus na vida do outro. Olha o que José fala agora, queridas. Não tenha medo, verso 21. Não tenham medo. Eu proverei para vocês e seus filhos.
A King James traduziu muito bem esse termo aqui, filhos. Porque o texto diz que José falou gentilmente e não asperamente, como lá no capítulo 42, quando ele encontra os irmãos. Lembram? Aqui ele fala gentilmente. Filhos aqui é pequeninos, é a palavra hebraica tafa. E a ideia é, eu vou prover, não tenham medo, eu vou dar de comida, eu vou alimentar vocês, eu vou dar casa, vocês ficam em paz, eu vou dar comida para os seus pequeninos, para os seus pequenininhos, fiquem tranquilos. José está amando seus inimigos. José está fazendo aquilo que Jesus Cristo ensinou, que o Novo Testamento ensinou. Pedro, capítulo 3 inteiro fala sobre isso, de pagar o mal com o bem. Paulo também falou sobre isso, o próprio Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, falou sobre isso. Amadureceu, tornou-se um homem de Deus. As lutas, as dores não lhe endureceu. Não o tornou um cínico que não quer mais servir a família. Porque a gente, às vezes, começa a servir na igreja ou na nossa casa, e aí vem pancada, vem perseguição, vem lutas, e algumas pessoas, diante disso, se tornam cínicas, duras, amarguradas, e resolvem, então, não servir mais. Agora não vou também refletir Cristo mais não, vou ficar mal também. José não se tornou um cínico, as lutas não o destruiu, mas a gente vê aqui um homem maduro falando gentilmente, eu vou dar comida para os seus pequeninos, eu vou cuidar de vocês, tudo que vocês fizeram foi para que hoje eu pudesse salvar a vida de vocês e a vida de muitos. Não tenham medo. Não tenham medo. Irmãos, por que José conseguiu fazer isso? Porque ele não se colocou no lugar de Deus. Porque ele olhou para as lutas, não do seu ponto de vista, mas do ponto de vista de Deus. Foi por isso. Por isso ele não se tornou um cínico, amargurado, que não quer servir, mas serviu os seus irmãos. Quando nós olhamos para a história, há mais de 2000 anos, nós vemos o nosso irmão mais velho sendo rejeitado, chicoteado, negado, traído, indo para o madeiro e não olhando para todo aquele sofrimento do seu ponto de vista somente, mas olhando para nós, porque ele sabia que todo aquele sofrimento, como diz Isaías 53, e ele verá o fruto do seu penoso trabalho, resultasse na nossa salvação. Estamos aqui nessa noite, porque muito sangue foi derramado. Porque Simon resolveu deixar a sua terra, perder sua esposa, sua filhinha e a própria vida, para deixar o evangelho aqui. Porque Cristo veio, e ele sendo Deus, podia se colocar no lugar de Deus. Ele dizendo, não vou morrer por ninguém, vou matar todo mundo, esse povo é muito mau, esses meus irmãos só me fazem mal. Não, ele não fez isso. Mesmo sendo Deus, se humilhou, e humilhou até a morte, e morte de cruz, para salvar as nossas vidas.
para fazer de nós uma família. Até quando a gente vai ficar tentando e querendo ocupar o lugar de Deus? Quem somos nós? Quem sou eu? Até quando a gente vai ficar olhando para as lutas e alimentando amargura e dor no nosso coração, ao invés de olharmos para o Senhor e perceber a sua ação graciosa e maravilhosa, e que Deus está usando a nossa vida imperfeita, a nossa família imperfeita, para salvar outras vidas, para tocar outros corações. E nós não podemos passar da nossa geração sem marcar a vida das pessoas. Eu tomei uma decisão na minha vida, há muito tempo. Não passarei pela vida de ninguém sem deixar uma marca. Se Deus confirmar tudo e nós passarmos por essa igreja, eu vou marcar a sua vida. Nem que seja limpando a sua casa, mas eu vou marcar. Capinando o seu quintal. Pintando a sua casa. Essa decisão nós precisamos tomar no nosso coração. Vou passar por essa vida, olhando a situação do ponto de vista de Deus. Não me colocarei no lugar dele. E eu vou refletir Deus na vida das pessoas. Sabe por quê? Porque nada e nem ninguém pode nos destruir. Nós conhecemos o fim da história. Deus é por nós. Podemos ficar em paz. Nada pode nos destruir. Vamos orar? Pai Celeste, nós bendizemos o nome do Senhor, te adoramos, te agradecemos pela bênção dessa noite. Agradecemos o Senhor pelo teu cuidado e bondade sobre a nossa vida. E pedimos ao Senhor, ó Deus, a força, a sabedoria, a humildade para viver uma vida dentro dos parâmetros da maturidade cristã. Não nos colocando no lugar do Senhor. Não, ó Deus, olhando para as lutas e dificuldades somente do nosso ponto de vista. Ó Deus, e nem nos tornando cínicos, que não querem mais servir a igreja, servir o Senhor, nossa família e amigos. Nos ajude a vencer todas as barreiras e preconceitos do nosso próprio coração caído. E nos torne servos e servas maduras para a tua honra e glória. Assim oramos e te bendizemos no nome de Jesus. Amém.